Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Estamos aqui a combinar basicamente as coisas que poderemos falar ou não neste programa. A nossa convidada é sexóloga, é também investigadora, na verdade é psicóloga clínica e sexologista. Isso. Ora bem, esta é uma excelente oportunidade para falarmos sobre sexo neste Finalmente. programa. Finalmente, Especialistas, tantos não é? anos à espera de um tema destes e conseguimos aqui com a nossa convidada que se chama Ana Alexandra Carvalheira. Tem um livro que se chama Em Defesa do Erotismo, a favor da liberdade e da saúde sexual. Porquê? Achas que é necessária uma defesa do erotismo? A pornografia está a ganhar ao erotismo? É isso, Ana? Eu acho que não têm necessariamente que competir. Bom, obrigada pelo convite. Antes de mais, Estou deixa-me muito pedir a contente. Ana só para vir aqui mais para o meu lado. Isto é Ok. só aqui, A porque última vez que nossa vieste a este câmara funciona programa melhor. falamos sobre mindfulness, não é? Sim, Não, na verdade não foi neste programa, foi Não. no canal que foi isso? foi no canal. Ok. Sim. É a primeira vez que estás na rádio. É isso? Não estás a O ouvir que é que nada? está a passar, Fernando Alvim, que puseste uma música? E eu pus uma música? Sim. Como é que é possível? Eu coloquei uma música. Não Isto sei. Isto é a coisa mais estranha de sempre. Coisa mais estranha que aconteceu de sempre. E agora, vejam lá. Continua a música? Continua. Então tirem os ajustadores, é melhor. Não sei o que é que terá Tu não ouves acontecido. música nenhuma? Não. Ouvintes, ouço. ouvem música? Digam lá aqui no nosso Será Facebook que- se estão a será que ouvir os música ou ouvintes se nos estão a ouvir a nós. Música? Acho que não. Estamos a ouvir Acho uma que- música. Isto é Barbola. Isto é das coisas mais Isto é para aí da estranhas Pink. de sempre. É a Pink que está a cantar. Será que é um Ouve só, vírus? Tiago. Não consegues tirar Espera a lá, música? pois, a partir da... Não sei. E bem distorcido a Pink? Não é do teu, Estou a não ouvir, é do de facto. teu Facebook? Não, mas isso é a coisa mais estranha de sempre. Nunca Tu estás aconteceu a isto ouvir? neste Pedro, ouve-se neste a emoção? programa. Mas que loucura. Bom, de repente... Foi do tema. Desliga a Tema. música, pá. Censura. portanto. Não, vocês têm a censura. Será? Ok. Esperem, entretanto, acabou a música. O que é que tu fizeste, Pedro Paulo? Carreguei no botão vermelho. Então temos de ter aqui cuidado, Ana, com este Ok, nosso botão. terá sido isso. Ora, depois deste momento que tivemos neste programa, regressamos à conversa com a nossa convidada, Ana Alexandra Carvalheira. Ora, as pessoas realmente gostam muito de ouvir falar sobre sexo, mas quando chega a vez de falarem sobre sexo, as pessoas não falam. Na verdade, não falam. Ou é para se divertirem, para mandar uma piada sexual. Sim, eu acho que falar a sério, mas fala-se cada vez mais, a sério. Mas Fala-se a perguntavas-me sério tu. sobre sexo? Acho que cada vez mais. Não sei. O que é que eu te perguntava? Não sei quando aconteceu Perguntaste-me isto. tu se o erotismo precisa de defesa. Exatamente, era isso. E porquê é que eu escrevi este livro? Sim. Bom, eu escrevi este livro, antes de mais, na minha qualidade de psicóloga clínica, de psicoterapeuta. Portanto, eu sou investigadora e professora, mas despi essas peles mais aborrecidas, larguei o rigor da linguagem científica e escrevi para as pessoas sobre sexualidade e sobre uma série de aspectos da sexualidade, a masturbação, o orgasmo, o desejo sexual, nas mulheres e nos homens, se há diferenças, se não há. Há. Já lá vamos. Sim. Escrevi sobre uma coisa que eu acho muito importante e cada vez mais, que é, e que se fala pouco e mal, que é a sexualidade na idade sénior. Se acaba, se não acaba, quais são as transformações, o que é que acontece. E digo que é a favor da liberdade porque quando nós melhoramos a nossa sexualidade e quando fazemos psicoterapia, ficamos mais livres para fazer escolhas, para tomar decisões, para perseguir aquilo que realmente, verdadeiramente queremos. As pessoas ainda têm muito receio de fazer perguntas, ainda se continua a dizer muito, tenho um amigo que...
Ou achas que já são mais descontraídas? São mais descontraídas, São cada muito mais vez descontraídas. mais. Sim. Embora ainda persistam algumas inibições em gente de todas as idades. Os miúdos, por exemplo, essa era outra pergunta que eu te queria fazer. Fala-se muito da erotização das crianças em publicidade ou dos adolescentes em publicidade, nas redes sociais, etc. Né? Quase como se tivéssemos. Aliás, houve uma polémica há pouco tempo com um dos protagonistas do Stranger Things que estavam a fazer sessões fotográficas com o miúdo, que acho que na altura tinha 13 anos, demasiado sensuais. Sim. No entanto, a mim parece-me, enquanto leiga, de alguns miúdos que conheço dessa idade, que apesar de ser tudo muito erotizado também na forma como eles comunicam, eles ainda falam muito pouco, ou falam de uma forma muito pouco conhecedora sobre sexualidade. Tens ideia disso ou achas que de facto as novas gerações já têm uma forma de lidar com o sexo e com o erotismo em si completamente diferente? Eu acho que as mudanças são imensas. Eu não sei de que idades é que estás a falar. Eu de facto só trabalho com adultos, estou um bocadinho longe do universo adolescente. Eu penso é que o que acontece hoje em dia é uma banalização e isso prejudica os jovens mais jovens. A banalização do sexo é anti-erótica, não ajuda nada. Ou seja, achas que há uma percepção, há uma idealização do sexo, se calhar isso vai prejudicá-los mais tarde? Eles vão ter a ideia de que ser sexy ou o sexo em si deve ser de uma determinada forma, como lhes foi vendido, se calhar? E já agora, como é que tu entendes que a grande maioria dos jovens atuais, eu incluído, nós crescemos a ver... Tu já não és jovem. Mas, portanto, Sim, somos. Eu sou jovem ainda. Caramba. Sou jovem. E a verdade... Às vezes eu digo caramba, só nós- por isso já não sou jovem. Nós crescemos a ver pornografia. Sim. É a forma como nós equacionamos, a forma como nós projetamos que o sexo é através daquilo que vimos na pornografia que consumimos. E aí está Eu vi muito pouco. E aí está um aspecto, aí está um ponto negativo da pornografia. Entre outros, alguns positivos, alguns negativos. Mas um negativo certamente da pornografia é quando a pornografia alimenta coisas, idealizações de coisas que não existem. Ou seja, é quando... A história de ir o canalizador e normalmente ter sempre sexo com a... Não é bem assim. Seria Não, mas dou-te outro exemplo muito Muitas frequente. pessoas foram para a canalização na esperança de que na isso... esperança de ter uma vida sexual mas não muito é. ativa. Mas há um exemplo Tudo flagrante certo. e importante e que afeta a sexualidade dos homens. Se queres um exemplo para os homens. Vamos. Que é o tamanho do pénis. Bom, sobre isso. Por exemplo, Ok. ou seja, na pornografia, o que é que acontece? Acontece que os atores e os protagonistas que filmam conteúdos pornográficos Tem sempre pénis grandes. têm um pénis grande e os muito pelos Viagra. não existem, tiram os pelos. Portanto, o facto de não existir pelos é para tornar tudo mais visível, para que se possa ver tudo, E dar uma maior dimensão também. para parecer maior, exatamente. E depois há aquela coisa de comparações, não é? E obviamente que para fazer filmes pornográficos não vão escolher atores com pénis pequenos, certo? Claro, como é óbvio, e filma-se de uma perspectiva que parece. Filma daqui que parece maior. Eu já fiz filmes, eu nunca Neste fiz momento filmes estamos a falar pornográficos. de pénis grandes na Antena 3, Prova Oral, hoje com a autora deste livro. Chama-se Ana Alexandra Carvalheira. É a autora ideal para fazerem perguntas sobre esta temática. Estamos a falar sobre sexo. Mas já agora, uma pergunta. Não achas que se pode correr o risco de uma banalização da pornografia? Mais Já. ainda? Isso é uma pergunta difícil. Estou aqui para isso. Não, eu acho que se corre mesmo o risco é da banalização do erotismo. Ou seja, o risco que se corre é a banalização do sexo afetar o erotismo. E quando eu falo de erotismo, do que é que eu estou a falar? Eu gostava só de explicar o que é que Boa. eu entendo Nós por agradecemos, erotismo. sim. Erotismo, de uma forma muito simples, é tudo aquilo que mobiliza o nosso desejo sexual. Ok. Ou seja, qualquer estímulo que nos retira de um estado de neutralidade para um estado de disponibilidade sexual, digamos assim. Portanto, o erotismo é a energética do desejo ou da excitação. Mas há quem diga que esta democratização do erotismo, de eu poder colocar uma foto minha em lingerie no Instagram, por exemplo, é uma nova forma de Por acaso nunca o afirmação e de fizeste, Jana? aceitação. E devias já tê-lo feito. Nós colocaríamos na página da Prova Oral para que os ouvintes vissem. Obrigada. É sinal que Só me uma tens em ideia, grande só conta, uma ideia, porque, pronto, a expectativa é demasiado alta. Mas aí está outra coisa que eu acho que pode, pegando no teu exemplo, que pode ameaçar o erotismo, que é
O espaço público hoje em dia é muito maior do que o espaço privado. E o erotismo precisa de privado, precisa de alcova, precisa de algum privado, que é cada vez menos nas nossas vidas. Precisa de ser íntimo. Precisa de ser íntimo, sim. O único privado que existia era no Infante Branco e até isso foi encerrado. Enfim, ora, vamos falar com António Aço. António Aço é nome de ator de filmes porno, não é? Completamente. Será que é um ator de filmes porno que teremos em linha? Eu achava isso António genial. Aço? Será Ora, possível? antes de mais, boa tarde, Fernando Alvim. Olá. Permita-me que eu te saúde a ti e a todos os ouvintes da Antena 3 e já agora à vossa convidada, a Alexandra. É o seguinte, Olá. o que eu vou explicar a ti e a todos os ouvintes e à colaboradora à Xana é o seguinte. Eu sou invisual, portanto sou cego total, e a minha questão é esta. Eu aqui há uns anos, eu estive numa escola privada que era o Centro Infantil Helen Keller, vou dizer o nome como ele é. Isto no ano letivo de 1983-84, foi um dos anos onde fiz a 4ª classe. Eu tive uma professora de educação especial que incitou, imagino, os meus familiares a não falarem de sexo. De facto, não me falaram. E acataram o que as professoras disseram. Pois é, por um lado, o que eu entendo que é mau, porque na verdade é assim, eu enquanto pessoa deficiente visual que eu sou, não é? Não tinha acesso a certa informação, porque para já não sabia inglês. Também há outra, não havia muito acesso aos canais de televisão, não havia redes sociais, nem Facebook, nem Twitter, nem Instagram. Pronto. Eu só tinha apenas o rádio e só um canal de televisão e isso tudo, o que me dificultava. E aquilo que eu senti, e hoje sinto-me com uma grande revolta, como é que é possível uma escola não falar de sexo a uma pessoa? Achavam que eu estava muito cru, na altura tinha 16 anos e tinha muito tempo de aprender. Pois é, só que eu podia fazer relações sexuais sem proteção, sem preservativo, estava sujeito a apanhar doenças transmissíveis, como a SIDA, a sífilis e outras, porque é claro, porque os primeiros casos de SIDA em Portugal aconteceram em 83, como as pessoas sabem. E, portanto, o que eu pretendo dizer é isto. Eu pergunto, será que uma pessoa cega não deve saber falar de sexo? E mais, e é menos grave, eu cheguei a ser gozado por primos meus por o seguinte, porque eu tive uma pessoa na família que, para me experimentar, perguntou-me por onde é que saíam os bebés. Eu disse que saía para a barriga, e depois é que fiquei a saber que os bebés não saíam pela barriga, mas sim pela vagina. Ora, como é que eu partia da minha inocência do meu pressuposto que um bebé saía pela barriga, porque se as mulheres engravidam, não é? As barrigas crescem, para mim, para algum lado teria de sair, não saía pela cegonha, por certeza. Bem, mas hoje em dia... Sim, é verdade, e tens toda a razão, mas hoje em dia temos educação, existe educação sexual na escola, faz parte, salvo erro, do programa, e existem algumas consultas também nos centros de saúde. Por exemplo, o Centro de Saúde de Sete Rios tem um centro que é o Aparece, em que os adolescentes podem aparecer, por e simplesmente, ter algum aconselhamento, conversar. Chama-se Aparece? Aparece. Parece o título para uma orgia. Não, mas são-lhes dados... São-lhes dados, inclusive contraceptivos. O António, hoje em dia ótimo, sim. Mas qualquer pessoa pode ter contraceptivos no seu centro de saúde. Isto é bom que seja... O António chama a atenção para uma coisa muito importante, que é a estigmatização da sexualidade na deficiência. E isso ainda existe. Ainda existe, sim. A sexualidade em pessoas com alguma deficiência ainda têm veem a sua sexualidade marginalizada, estigmatizada de alguma forma. António, mas como é que foi depois a tua... duas perguntas. A primeira, chamas-te mesmo António Aço? Sim, é Aço Montal. Parabéns. Bom nome. Podias ter uma carreira na indústria de filmes para adultos, sabes isso, não é? Com um nome tão promissor quanto esse. Mas a minha outra pergunta é, como é que foi depois a tua vida sexual? E como é que é a vida sexual? Foi fraca porque eu infelizmente não namoro, não casei, não tenho emprego. Portanto, a minha vida sexual é muito fraca. Mas já tiveste algumas experiências ou não? Infelizmente poucas, muito poucas. Faz sentido. Há pouco tempo falámos aqui sobre profissionais do sexo.
Isso é verdade. Ainda é recorrente, em alguns destes casos, recorrer-se a prostitutas, por exemplo. Não fui por aí. Não, mas estou aqui a perguntar também à Ana, qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que não tenho dados para dizer se isso acontece ou não e com que frequência é que isso acontece, mas acho que isso pode acontecer tanto em pessoas com deficiência como em pessoas que não têm deficiência nenhuma. Mas voltando à questão do António, eu acho que de facto isso levanta a questão da estigmatização da sexualidade na deficiência. E o que tu disseste sobre educação sexual na escola, sim, já existe, mas infelizmente muitas vezes é focada na saúde reprodutiva. Na saúde reprodutiva, na prevenção das doenças, das infecções. Famílias também. Também a questão, exato, isso é uma questão muito importante que estás a levantar, porque existe também, e sei de alguns casos, também existem muitas famílias que não acham de bom tom que os professores levantem algumas questões com os miúdos. Ainda existem, sim. Ainda existe. É tudo junto, é isso. Ainda existe. Então, mas espera, não sei que idade é que tens agora? 50. Com 50 anos, ainda tens dúvidas sobre o sexo? Temos aqui uma sexóloga. Quer dizer, há dúvidas, há sempre, não é? Porque isto é um bocado complicado para mim falar de sexo, muito honestamente. Ninguém está a ver? Pronto. Bem, mas para mim o sexo é ver. Eu aprecio muito as mulheres, sabe? Porque eu gosto de tocar nas mãos das mulheres. Compreendo isso. Também aprecio muito. As mulheres têm, com as mãos macias tornam-se amigas, às vezes mesmo não sendo. Eu valorizo muito o contacto com a pele, sabe? E há outra coisa, habitualmente as famílias, não é com as famílias que os adolescentes, como o António dizia em 1983, era jovem, tinha 16 anos, os jovens com 16 anos habitualmente não falam de sexo com os pais são os últimos da lista com quem os adolescentes falam sobre até há um certo desconforto, não é? O meu pai teve a conversa comigo e eu senti aquele desconforto do género, eu não acredito que isto está a acontecer. Eu nunca tive essa conversa e agradeço sempre de não ter tido, não é? Não é com os pais que se fala de sexo. Numa escola onde eu tive e ficaram todos admirados depois. Mas mal e parcamente, pronto, foi aquilo que eu achava, foi muito empírico. Bom, lá está, eu acho que falar de sexo ainda tem aqui, se calhar, uma série de barreiras, não é? Na verdade, se calhar muitos adolescentes começam a sua vida sexual a saber que têm que usar o preservativo, que existe a pílula, etc, mas que isto é uma questão se calhar muito mais vasta do que isso. Sim, a sexualidade, por favor, a sexualidade não se reduz à prevenção das infecções nem da gravidez. A sexualidade não é só isso, é muito mais do que isso e a educação sexual deve ir para além disso. Pronto, já vai. António, nem sequer te deixam falar ao telefone, é isso? O que é que se passa? Estamos aqui a ter um momento Anabela das Malhadas. Obrigado, Obrigada, António. Mesmo obrigada por teres partilhado connosco. António Aço, aqui numa intervenção que eu considero bastante importante, vocês também, claro. Que é basicamente pensarmos como é que será a sexualidade para pessoas de um invisual, como vimos, não é? Ele falou sobre o toque, por exemplo. Eu acho que o toque é uma coisa. Aquela frase a pele, ele falou sobre a pele, não é? A frase era muito boa. boa. Tem a sua sensorialidade muitíssimo desenvolvida e isso pode enriquecer muitíssimo o erotismo. Porque os outros órgãos dos sentidos, para além da visão, e estamos a falar do olfato, do toque, os estímulos auditivos, isso está muito mais desenvolvido e, portanto, a sensorialidade, que é uma componente importante do erotismo, está se calhar mais intensificada e pode ser enriquecedor. Entre as muitas coisas que falas neste teu livro, falas da hipervalorização do coito vaginal e também da sexualidade como um privilégio exclusivo da juventude. É aqui que falamos agora da sexualidade nos géneros, por exemplo? Sim, espera, deixa eu explicar melhor o que tu acabaste de dizer. Eu falo disso para contextualizar o modelo dominante na nossa sociedade. E o modelo de sexualidade dominante ainda é, infelizmente, um modelo muito centrado na sexualidade genital, não é? Como se sexo fosse apenas coito vaginal, e não é. E também muito como se o sexo fosse um privilégio, uma coisa exclusiva dos jovens. E por isso as sexualidades de pessoas mais velhas estão marginalizadas. Ainda há pouco tempo tivemos aquela cena muito feia do juiz que entendeu que uma senhora de 58 ou 59 50 anos, mas esse caso pós-menopausa ou na sua menopausa já não precisaria da sua sexualidade. Isto é o exemplo flagrante de que
a sexualidade nos séniores ainda está marginalizada e mais, esta senhora nem sequer é sénior, tem 50 anos, portanto está a menopáusica. Sim, e provavelmente ainda nem isso, não é? E portanto é uma vergonha e é triste. Olha, deixa-me só dizer que temos aqui um outro ouvinte, é o Eus. Será que é o reino dos Eus que está aqui em linha? Ele é o apaixonado da Catarina Moura. Hoje está cá a Chanal, não faz sentido. Olha, não me insultes. Espera. Olá. Olá, Alvin. Olá, Xana. Olá, Ana. Tu és o apaixonado da Catarina Moura. Sim, mas a minha primeira paixão foi a Xana. Oh, diabos. Isto é tudo, disparas em vários sentidos, é isso, não é? Não, eu gosto de pessoas. Ele também é muito sensorial, é uma pessoa muito sensorial. És muito sensorial? Sim. Eu adoro o contacto. E por isso é que no outro dia, Alvin, disse que também gostava muito de ti e tu disseste logo que eras hetero. Nem sequer sabes se eu sou um homem ou uma mulher, mas portanto defendeste aí a tua orientação sexual. Eu não sei se tu és um homem ou uma mulher, parece-me que és um homem. És uma mulher? Pareço. Epá, não sei. Eu também sou uma mulher e tenho uma voz muito grossa, Alvin. Exatamente. Sério. Agora deixaste-me pensar, não é? Agora estou um bocadinho constipado, que é típico desta altura do ano. Verdade. Mas Eus não tem sexo. Eus portanto, tem ambos os sexos. Mas eu gosto muito da Catarina. Faz-me lembrar imenso a minha primeira mulher, de quem eu gostei muito e ainda gosto. A Xana faz-me lembrar a minha segunda mulher. Qual é que era a melhor? Era a primeira ou a segunda? É um papel que já me foi atribuído. Para ver se a Xana considera ou não isso um elogio. As mulheres não se comparam. As pessoas não são melhores ou piores. As pessoas são especiais, são diferentes. Tu vais longe. E portanto a Xana foi a minha primeira paixão, não é? E está cada vez mais bonita e a maternidade só lhe fez bem. Olha, muito obrigada. Muito obrigada. Sim. É como o vinho do Porto. Obrigada. E pronto, e este tema, como é tão raro, eu não podia deixar de ligar para dizer que pronto, para revelar a minha paixão pela Xana. Eu acho que a Catarina Moura não vai gostar de saber disto, mas enfim. Não faz mal, os elogios não para todas. Eu só estou a espalhar o meu amor. Na verdade, a Catarina Moura, a Xana é casada e se calhar o marido dela também não vai gostar muito. Só estou a espalhar o meu amor. Na verdade, não estou a convidar nenhuma para nada. Não, deixa lá, que os elogios nunca são demais. Sim. Olha, uma coisa gira, que já que estás a falar de pessoas que trabalham em rádio, estávamos a falar, o nosso ouvinte anterior falou-nos da pele. Eu, por exemplo, também acho que a voz é muito importante. Exato. Provavelmente, se eu estivesse num momento mais erótico com alguém e a pessoa falasse e de repente tivesse uma voz estranha, é um turn-off. É um turn-off. Pode ser um turn-off. É anti-erótico. Eu nem vou perguntar ao nosso ouvinte, eu nem te vou perguntar se a voz para ti tem este lado erótico, não é? Porque tenho muito receio do que tu vais responder a seguir. Eu sou claramente um sapiosexual. Ou seja, apaixono-me muito facilmente pelo intelecto de outra pessoa. Okay. E naturalmente que a voz mais o texto que a pessoa articula conseguem deixar-me completamente louco. E isto não quer dizer que não esteja a ver a pessoa. Mesmo estando a ver uma pessoa, e eu acho que culturalmente somos, e não exclusivamente relativamente ao sexo, ou seja, a imagem é muito relevada, muito mais do que o que merece, sexualmente, mas também profissionalmente, também socialmente, quando normalmente a imagem numa relação acaba-se por esbater, não é? Porque a pessoa também vai acordar ramelosa um dia e também vai envelhecer, mas é o seu íntimo e a sua intelectualidade, e a intelectualidade não tem que obrigatoriamente ser um amante de música clássica como eu, ou de literatura como eu, não tem que ser uma pessoa extremamente inteligente como eu. E humilde? Sim. Exatamente. Tens de ser rápido, porque temos mais ouvintes, mas diz. Sim, eu não quero estragar porque as intervenções estavam a ser boas e o tema é importante. Mas a intelectualidade e o interesse das pessoas pode ver
simplesmente pela comunhão ou pela diferença entre as pessoas, comunhão de interesses ou a diferença entre as pessoas. Portanto, sim, a voz é muito importante, mas acho que acima de tudo, os princípios e o respeito que as pessoas têm entre elas, e eu, como um representante de todos os homens e todas as mulheres, gostaria que as pessoas, em vez de se divorciarem, em vez de se encornarem, falem umas com as outras dos seus desejos e do que é que sentem, o que é que gostariam de acrescentar às suas relações, e acima de tudo, em vez de fazerem cenas tristes de ciúmes, confiem em si para não desconfiar dos outros. Eu acho que isso é a base das relações, é deixar a outra pessoa da relação brilhar, porque na verdade as pessoas apaixonam-se pelo brilho das outras pessoas, não por aquilo que querem que as pessoas sejam. É curtir a vida, porque infelizmente não sabemos se o Trump não vai atacar a Coreia, e se estes gajos não arrebentam com isto tudo para a semana. Muito bem, uma intervenção muito assertiva. Falou das pessoas quando acordam remosas que, by the way, isso nunca te aconteceu a ti, Xana? Não, eu tenho dias em que acordo e visto uma burca para não perder o meu encanto. Mas é verdade, Ana. Como é que... Será que nos podes dar algumas dicas aqui? A verdade é que a longo prazo tudo passa a ser um bocadinho mais cru do que aquele encantamento inicial, não é? Sim, o encantamento é mesmo só inicial, porque depois quando essas coisas começam a acontecer, a escova de dentes não sei como, a pasta de dentes que é apertada de uma forma que eu não gosto, as meias espalhadas, exato. Essas coisas da rotina. Que é sempre por pequenas coisas. As pessoas não deviam viver juntas. É isso que eu advogo. A rotina doméstica é tramada. A domesticidade... A coisa doméstica, a componente doméstica da relação dá cabo do erotismo. E mesmo porque... É por isso que devem ter duas casas de banho. Eu acho mesmo. Pois, também acho. Quanto mais não seja para terem espaço para estar sem nenhum pudor, até, mas enfim, também podem visitar-se de vez em quando, mas eu acho que a domesticidade e as coisas do doméstico, do cotidiano e da rotina que começam a existir quando uma relação tem uma duração mais longa, matam o erotismo, porque o erotismo precisa de... O que alimenta o erotismo é a novidade, é o mistério, é a surpresa, é a imaginação, e quer dizer, num contexto de familiaridade e domesticidade, já não há espaço para isso, não é? De fraldas, olheiras e tal. Há muito menos espaço para isso. Mas portanto, tu achas então que, a dada altura, o erotismo numa relação deve ser quase um ato consciente? Ou seja, alguém no casal ter esta ideia de, ok, eu tenho que quebrar isto, eu tenho que marcar aqui um dia e marcar um hotel não é alguém no casal, é os dois. E não é só marcar no hotel, porque senão vão à falência, se cada vez que tiverem que ir para o hotel. Portanto, a coisa tem que começar... Eu chamo-lhe investimento erótico. Deve haver um investimento no erotismo, como as pessoas investem noutras coisas, investirem no erotismo do casal, e a coisa tem que ser dos dois, não é? É um bocado ingênuo esperar que a coisa se mantenha ou prevaleça por si. Sim, acho. E há algumas mulheres, infelizmente, e isto é pela nossa socialização muito mais repressiva, enfim, cada vez menos, mas ainda é assim, as mulheres em relações de longa duração, estou a falar de mulheres mais velhas, têm muito essa tendência de esperar que a coisa venha por inspiração, não sei de onde. Uma ideia romântica de que o desejo virá. E enquanto não vem, eu não preciso fazer nada. Olha, e não é bem assim. Temos que ser rápidos, temos várias pessoas que querem participar no programa. Há algumas perguntas que eu também aqui tenho que fazer a propósito deste livro que destacamos na emissão da Prova Oral. A nossa convidada chama-se Ana Alexandra Carvalheira, é psicóloga clínica e sexologista, por isso podemos falar sobre sexo, que é um tema que não falamos muito neste programa. Ora, Em Defesa do Erotismo, assim se chama o livro. Ana, temos que falar sobre, por exemplo, orgasmo clitoriano ou vaginal. Isso não existe, essa diferença. Não existe? Não, é um mito, é errado. Olha o meu ar assim. Existe o orgasmo. E o orgasmo pode ser desencadeado por uma diversidade grande de estímulos. Pode ser desencadeado por uma estimulação mais ou menos direta, mas o ator principal na cena do orgasmo é o clitóris. Ok? Aliás, a vagina tem
poucas terminações nervosas, não é assim tão sensitiva. O grande ator, o grande protagonista é o clitóris. E o clitóris, aí na página, há uma imagem gira que não podes mostrar. Posso? Sabes que nós estamos a transmitir para o Facebook. Então mostra lá, que está aí uma imagem gira. É Qual? a única figura do livro que é um desenho gráfico do clitóris, que é uma estrutura anatómica, sobretudo interna. É a estrutura anatómica do corpo feminino que tem maior número de terminações nervosas. E quanto é que mede o clitóris? Quanto é que mede? Quanto é que mede? Digam-me lá. Qual é a média comunitária de um pénis? É 16 centímetros. Bem, eu de certa forma não sou um bom exemplo. Enfim, não vou agora estar aqui a exibir. Mas, quantos centímetros tem o clitóris, Alvin? Deixa cá ver. Tem, eu vou dizer, eu estou a fazer 8 batota. centímetros. Boa. Enfim, há uma variabilidade individual, mas sim, 7, 8, 9, 10. Bom. Sim, boa. Viram isto? Ainda é bastante grande. Sim, a maior parte. É uma estrutura. Mas isto é mesmo Umas importante. que são maiores do que outras, não é? Sim, é como os narizes, não é? Sim, como os dedos das mãos. Sim, como Mas tudo. mas é uma estrutura que é preciso conhecer e é preciso saber que existe dessa maneira e que é maioritariamente interna, mas é fundamental a sua estimulação para o orgasmo feminino. Mesmo muito importante. Sabem, curioso, estamos a falar sobre isso e maioritariamente as nossas chamadas são de homens. Precisamos de mulheres. O número é este, é o 707-200-330. Temos aqui em linha o Pereira de Lisboa, assim se chama, mas também o André Figueiras, igualmente de Lisboa. O que se passa? Uma novidade, entretanto, em relação à iniciativa da Provaral, pelo segundo ano consecutivo, vamos fazer o quarto escuro. A boa novidade é que os bilhetes já estão completamente esgotados para a edição de amanhã, que vai contar com enormes figuras e que nós na segunda-feira diremos quem foram. Possivelmente vamos fazer uma edição especial da Prova Oral para que as pessoas ao menos ouçam o que vai acontecer. Há uma coisa muito boa nisto, que é como as pessoas não sabem os nomes. Por exemplo, eu hoje fiz uma mudança assim, houve uma desistência e houve logo assim um contra-ataque, entrou um outro nome tão bom ou melhor do que essa desistência. E ninguém soube. É perfeito. Ora, vamos deixar vamos lá. Vamos falar com o Pereira de Lisboa, que quer falar de erotismo e paixão. E quem não quer, não é? Todos nós queremos. Olá. Bom. Olá, Pereira. Que belo tema. Olá, espera. Agora sim. Estou chamado a não estar das melhores, mas sim, agora estamos a ouvir. Hoje estão um bocado estragados. Ok. É o seguinte. Pergunta aí para a menina. Qual é a diferença, ou que diferenças é que poderão existir, ou que semelhanças, ou que ligações entre erotismo, a pessoa apaixonar-se e o sexo? Será que é possível a pessoa, portanto, se apaixonar pela outra pessoa, seja homem ou mulher, neste caso eu, homem, apaixonar-me por uma mulher pelo simples facto de olhar para ela e achar que ela, portanto, para mim, representa algum erotismo? Será por esse motivo que eu me apaixono, ou será que eu me apaixono mais pela pessoa depois do sexo? Alô? Sim. Estou a pensar. Olá, estou a pensar. Nossa convidada está a pensar dentro de aproximadamente 30 minutos, ela dará uma resposta. A primeira coisa que eu acho muito relevante dizer é a paixão é um motor extraordinário para o erotismo, é um combustível extraordinário para o erotismo, porque no estado de paixão é muito fácil haver o desejo do outro. Não é? E o erotismo é aquilo que mobiliza o nosso desejo. Então, para eu perceber melhor esta minha confusão, eu vou pôr um caso pessoal. Vamos a isso. De um amigo ou é mesmo? Não, eu. Vamos a isso. Portanto, eu sei lá, todos os homens, acho eu, com que se falo, abertamente, nós há um período em que nós testamos as mulheres, tipo 10, 12, até aos 13 anos. Eu posso dizer que testava as mulheres até aos 12 anos. Para mim, uma mulher, uma rapariga, era um empecilho, como se diz na minha terra. Mas há ali uma altura em que está um clique que eu teria os meus 14 anos. Não sabem jogar a bola, não é? É por isso que nós não gostamos. Nós até sabemos, vocês é que não nos deixam jogar convosco. Não sabem jogar? Sou como o Marco, não gosto também, não gosto de bola, não gosto de futebol, gosto mais de hockey em patins. E então, portanto, há aquela altura em que há um clique e em que eu vejo uma rapariga e pronto, achei possível. Será que é essa palavra?
Será que eu a achei com mais erotismo que as outras todas? Portanto, eu fiquei apaixonado por ela. Porque, segundo alguns técnicos dizem, a paixão é nós amarmos alguém sem sabermos se ela nos ama a nós. E será possível nós pensarmos naquela pessoa? Será que é o erotismo daquela pessoa que nos agarra? Mas por que razão é que nós nessa altura quase que nem se apercebemos ou não sentimos a necessidade do sexo nos primeiros tempos? Será que o erotismo, esse é que é o bom ou esse não é tão bom? Ok. Então... ou seja, uma atração em que o primeiro impulso não é propriamente sexual. Há uma atração pela pessoa. Isto pode acontecer, atenção. Algumas pessoas mesmo, pode acontecer, as pessoas sentirem-se atraídas e não pensarem logo em sexo. Sim, pode acontecer. Mas não é comigo. Comigo nunca aconteceu. Sim. Mas será que depois... Será não? A minha experiência diz que talvez sim, né? Talvez não. Portanto, com essa pessoa não aconteceu. Mas acontece com outra. Que é possível nós sermos amigos, tornarmos amigos dessa pessoa? É possível uma paixão platónica, sem sexo, pronto. Sim. Sim. É possível. Sem sexo, sem erotismo, é um amor platónico. É uma coisa... Os livros... Sem desejo sexual. Há milhares de livros sobre isso, não é? Sim. Por isso é que eles escreviam, os escritores escreviam, não dava em nada, escreviam. Não consegui estar com a pessoa amada, mas ao menos vou escrever sobre isto. Quer dizer, eu quando estou a falar isto, estou a falar portanto, da experiência, do que se falou há pouco, da experiência dos adolescentes. Porque o adolescente há uma determinada altura que não sabe descodificar o que é que está a sentir. E que nós depois, quando somos muito adultos já, entre 40, 50 anos, quando nós conseguimos recordar aqueles tempos, sabe-nos também, diz assim, o quanto isto era gostoso, saboroso, se isto agora nós conseguíssemos sentir isto da mesma forma, sem aquela maldade que hoje nós naturalmente temos. O programa hoje está muito profundo, não acham? Está romântico. E além disso usaste o meu termo favorito, que é gostoso. Isso é muito gostoso. Adoro, eu digo sempre, então está gostoso ou foi gostoso. Olha, mas obrigado por usares gostoso. Foi muito gostoso este telefonema. Foi muito gostoso. Foi gostoso. Olha, falámos da idade e certamente a nossa sexualidade muda muito e a forma como nós lidamos com o erotismo com a idade. Como é que, com o passar do tempo, não é? Eu acho que o à vontade com o teu corpo e tu estares satisfeito contigo e com o teu aspecto também influencia claramente. Imenso. Xana, ainda bem que falas nisso, obrigada. Eu também ia falar, atenção, ela brilhou agora, mas eu é muito importante. Engordei agora um bocadinho e tal. Eu mostrei num papel esta pergunta e ela leu basicamente. Por um lado. Não, e porque... Raios. Sei lá, quero tentar perceber aos 50 anos como é que eu me vou sentir sensualona, não é? E pensar assim, se calhar não. Achas que isso pode ser um fator francamente inibitório a mulher perceber que já não é tão sensual, então já não quer? A mulher e o homem, parem com isso. Homem? Porque o homem também. Claro, queria dizer homem, disse por engano mulher. Ia dizer homem. Primeiro, a imagem corporal nas mulheres mais do que nos homens, a nossa autoimagem, se é uma autoimagem positiva ou negativa, influencia muitíssimo na nossa satisfação sexual. Muitíssimo. Portanto, mulheres que têm dificuldades com a autoimagem têm mais dificuldade com a sua sexualidade. Em desinibir-se, em sentir-se sensuais. Há muito mais inibição, há muito menos entrega, muito mais controle, muito mais preocupação com isso e, portanto, não há espaço para o erotismo e há muito menos espaço para o desejo. O fecha a luz, não toques aqui, não mexes ali. Exatamente. Outra ideia que eu acho interessante dizer é que, de facto, a nossa sociedade é muito dura para nós porque há uma pressão brutal para nos mantermos, é a tal modelo jovem da sexualidade. Há uma pressão social para nos mantermos para nos mantermos com uma aparência atraentes, jovem, não é? E atraentes, não é? E logo desde muito cedo, aos 30 já começa a haver essa agora pressão. Mais, não é? Porque há uma pressão da imagem maior. E depois de ser mães também, não é? Que a sexualidade na idade sénior, por exemplo, é muito mais desqualificada. Uma mulher sénior que já não tem aquelas características que a sociedade exige, que é a pele tonificada, que é a pele esticada, os músculos tonificados, blá blá blá, tudo por aí fora, se sente muito mais inibida do que uma jovem de 30, não é? Porque os homens não erotizam as mulheres no envelhecimento.
os homens erotizam mulheres jovens, não é? Ok. Mas só dizer mais uma coisa gira, que é os estímulos sexuais que funcionam aos 30 anos, o erotismo aos 30 anos, já não são os mesmos estímulos que funcionam aos 50. Que estímulos é que funcionam aos 50? Queremos uma pessoa de 60 anos que nos ligue, por favor. Que tenha uma vida sexual ativa. Como é que é? É assim, eu tenho a minha grande curiosidade é saber como é que eu serei aos 60 anos. Mas não é só isso, por exemplo. São daqueles velhinhos de rapina. A maternidade, por exemplo, os seios femininos são qualquer coisa, não é? A mama é qualquer coisa, para sempre será erotizada, não é? Sim. E nós passamos da maminha erotizada para a mama que alimenta, não é? E já percebi que existem imensas mulheres que depois têm alguma dificuldade em encaixar, e homens também, em olhar para a mulher e depois voltar a encaixar a tal mama erótica que depois passou a ser a que alimenta o filho. Então, até porque perde muitas vezes o poder de encaixe, justamente. Desculpem, foi só papo. Então, mas esperem, deixa-me dizer que temos isto é muito desigual, não é? Isto é muito desigual. A mulher é mais castigada com o envelhecimento, não é? É, muitíssimo mais. Não me quero vitimizar, mas isto é difícil. Vá, falem-me lá. Eu acho que o grande desafio... Mas vocês também, não é? Como sabes? Queremos uma pessoa de 60 anos, vá lá, a 707-200-330, uma pessoa de 60 anos ou mais que nos ligue para nos falar Vou ligar aos meus pais. Como é que é a sexualidade a partir dos 60. Os meus pais são tão à vontade, vou ligar aos meus pais. Pai, há uma coisa que eu quero dizer, que não quero ir embora sem dizer, que é, o erotismo é completamente individual. É como as impressões digitais. Cada um tem o seu. E aquilo que é erótico para mim pode ser pornográfico para ti e vice-versa. Podíamos falar no qual é a diferença entre mas se calhar por isso é que é importante partilhar, não é? Se calhar por isso é que é importante falar sobre isso, pelo menos para as pessoas chegarem ali a um ponto. Eu acho que é mesmo importante as pessoas perseguirem os estímulos que verdadeiramente são adequados e satisfatórios para cada um. Okay. Bom, antes falamos de masturbação, que é tema obrigatório neste programa. Aliás, eu acho que todos os dias devíamos falar de masturbação um pouco. Você quer dizer, todos os dias devíamos masturbar. Não era? Pensei que Connosco temos o presidente da Gulbenkian, mas antes disso, vamos falar um pouco de masturbação. E falávamos um pouco de masturbação. Sempre. Agora sim, vamos à entrevista. Não era? Tipo 2 ou 3 minutos. Esse é o tema mais escondido e mais silenciado. Qual? O da masturbação? A masturbação é não neste programa. A ala secreta da sexualidade. Porquê? Ninguém fala. As mulheres falam, Xana, as mulheres falam de masturbação entre elas? Não falam. Alvin, os homens falam de masturbação entre eles? Falamos, acho que falamos. Sim, falamos. Há aqui é uma prática corrente. Sim. O Nuno diz: a masturbação salvou-me. Que é um dos nossos ouvintes. Aliás, há um clássico. Há um clássico da masturbação que é naquela fase da adolescência, quando nós ficamos muito impacientes, porque vamos ter com uma miúda, não é? Há muitos jovens que se masturbam antes de enquanto para irem um pouco mais calmos. Eu fazia momentos doidos por Mas não vão propriamente comentar isso com o amigo. Comentamos. Assim, olha, as coisas, se vais assim tão nervoso, devias fazer isto. Depois há o truque da meia, que o homem masturba-se com uma meia, que é para não sujar a roupa de cama. E a masturbação no contexto das relações, ou seja, quando existe uma relação de compromisso, há um casal, hetero ou homo, ou como seja. A masturbação durante a relação, num contexto da relação, pode ser ou não pode ser? Eu acho que ainda persiste um bocadinho a ideia. Claro que sim. Mas há homens que não acham isso. Há homens que acham que se a mulher se está a masturbar é porque eles não estão a chegar. Então, e as mulheres que apanham o homem a masturbar-se e que dizem, então, mas precisas disso? Pois é. Não é? Então, eu não te chego, então estás a masturbar. Então, o que é que eu acho? Deve ficar definido a dizer. As pessoas devem ter. Eu não sei o que vais dizer, mas eu acho que deve haver uma espécie de senhas em que o homem se pode masturbar, por exemplo, 3 vezes por semana. A mulher dá a senha assim, e diz, então pela 4ª vez. Isso é que já não estava no programa. Isto é a minha tese para as pessoas ficarem mais. Mas tu deves ter outra, presumo. Ana. A minha é de que nem sempre a masturbação tem que ser uma substituição do prazer sexual. Também acho. Ou seja, prazer sexual a solo é outra forma de prazer. O problema é que as mulheres podem ser concomitantes, ou seja, podem coexistir. Mas eu sei qual é o problema. Prazer a solo e prazer com companheiro ou companheira. Ana, mas eu já sei qual é o problema. O problema para as mulheres e para os homens é que a outra pessoa que se está a masturbar, a sua mulher ou o seu marido, esteja a pensar noutra pessoa que não ela ou que não ele. Pois. Isso é outra. Porque é que ele se está a masturbar? Está a masturbar a pensar naquela.
Outra componente. Eu acho um grande erotismo. elogio dizer à pessoa com quem tu estás casado ou whatever, olha, masturbei-me a pensar em ti. É o que se deve dizer sempre, mesmo que não seja. Exatamente. Obrigada pelas tuas Olha, o que eu acho mesmo que é que bom, não se deve dizer. Estava mesmo a pensar. Não se deve dizer. O que eu acho mesmo é que não se deve dizer. As fantasias são isso mesmo, são fantasias. Não têm que se concretizar e são absolutamente privadas. Cada um tem as suas. Porquê é que vamos dizer? Que chatice. Agora, quer dizer, só porque somos um casal tenho que contar tudo. Não tenho nada. Há uma espécie não temos. de loucura de controle, não é? Nas relações, até sobre as fantasias. É incrível como o tempo passou neste programa. Temos 2 ouvintes e depois temos uma pessoa com mais de 60 anos que quer entrar. Boa, temos 3 ouvintes, temos de ser rápidos. Eu vou apelar à brevidade de todos os ouvintes que estão em linha. O primeiro já está há algum tempo, é o André Figueiras, de Lisboa. Ele discorda do nosso ponto de vista do erotismo de um casal. Então, olá. Olá, boa noite. André. Boa noite, Alvin, boa noite a toda a gente. Vai haver polémica neste programa? Diz, desculpa? Vai haver polémica no programa? Não. A minha discórdia é amigável, não é nada de mal. É o seguinte, então. eu sou, vou tentar ser muito breve, só para terem uma ideia do meu background. 24 anos, estou casado há 4 anos, vamos fazer 5 agora este ano. A minha esposa é um bocadinho mais velha. Pronto, já tivemos as nossas fases, temos 2 filhos, tivemos 2 filhos, a nossa filha tem 1 ano e meio, temos um menino com 6 meses. Os 2 dormem no nosso quarto, só para vocês terem ideia. Clássico. E o que eu vos quero dizer é o seguinte: na nossa vida, enquanto casal, nós temos uma casa, por exemplo, a amiga estava a comentar sobre cada um devia ter o seu espaço a nível de casa de banho, para haver uma espécie de divisão de águas em relação a certos pontos-chave que são importantes para cada pessoa. Olha, a minha vida obrigou-me a abrir-me completamente e totalmente com a minha mulher. E o que eu vos quero dizer é que esse esforço, porque foi preciso um esforço muito grande de ambas as partes, tanto de mim como dela, fez-nos muito bem e, acima de tudo, o que eu vos quero dizer é que a minha vida sexual com ela está melhor do que nunca. Vejam bem, temos 2 putos connosco a dormir no quarto, supostamente a nossa privacidade está muito complicada, e está, a verdade é que está, estamos a tentar transferir a mais velha para o quarto dela. Mas nós temos uma vida sexual, agora, neste momento, estamos a viver um avivamento melhor do que nunca. E isso reflete depois naquelas questões diárias de casais, aquelas coisas que podem ser estúpidas e que podem gerar discussões. Como nós temos uma vida sexual tão boa e estamos a descobrir muito um do outro. Há menos conflitos. E há cumplicidade, não é? Sim, é isso mesmo. Esta cumplicidade tem feito com que aquelas pequenas coisas do dia-a-dia, como lavar a louça, fazer jantar, aquelas coisas que eu não gosto nela e que ela não gosta em mim, têm sido suavizadas. Sim. Isso foi com a intimidade, não é? Não terá sido? Ou seja, melhor, mais satisfação sexual, mais intimidade e tudo melhorou. Sem dúvida. E eu vou-te dizer uma coisa, vou-te ser completamente sincero. Das 2 gravidezes da minha esposa, eu procurei ter prazer sexual por fora. E para mim foi sempre uma grande frustração. Ela sabe tudo. Para mim foi sempre uma grande frustração. E eu encontrei-me a mim, foi quando consegui canalizar todo o meu prazer, tudo aquilo, todos os meus desejos com ela. E é o que eu estou a dizer, nós estamos a viver uma altura espetacular. Agora, só para terminar, só para concluir, a questão da masturbação, nós masturbamos juntos. E eu não tenho problemas nenhuns em que ela pense em outras experiências que ela tenha tido ou que ela imagine outras coisas, porque, na minha opinião, e eu que me masturbo, eu sei, eu sou um masturbador ativo. Estás agora a masturbar-te? Masturbo como qualquer outra pessoa. Mas não agora, por favor. Eu acho que a diferença entre mim e outra pessoa é que Alvin, faz uma voz mais sensual. Não, eu não me estou, tipo, eu sou um masturbador ativo. Na minha opinião, a masturbação não passa de imaginar um filme pornográfico na minha mente. Não passa disso, percebes? Então, a mim não me interessa nada no que é que ela pensa, com quem é que ela pensa. Interessa-me que ela tenha prazer e que ela desfrute. Tu também disseste uma coisa importante, e que é, nós também idealizamos muito, conduzimos muito a intimidade do casal para o quarto, não é? Para o quarto. Existe esta ideia de, principalmente quando temos filhos pequenos que passam a vida no nosso quarto e na nossa cama, as pessoas sentem-se impedidas de manter a sua vida sexual de casal porque têm sempre o quarto preenchido. Como é que se calhar se faz? também é importante. Como é que se faz? Sair do quarto. É sair do quarto? Não pode ser assim de surra, sem eles verem? Sim, não, isso tem de ser quando eles estão a dormir. Lá para as 4 da manhã acordamos e vamos embora. Estás a ver?
Mas é complicado, porque um gajo depois no dia seguinte trabalha. Mas sabes o que é que eu fiz ontem? Ontem deixei os putos, cada um com os seus padrinhos, e fomos jantar fora. Depois fomos aí para um descampado, estivemos a divertir-nos e ainda fomos ao teatro. Onde é que é esse descampado? Onde é que é esse descampado? Deixa cá ver. Por essa ordem. No Parque das Nações é um descampado? Mas espera, foi por essa ordem, diz-me. Primeiro foram curtir para o descampado e depois é que foram ao teatro? Exatamente. Foram Primeiro fomos jantar, depois fomos comer a sobremesa e depois fomos para o teatro. Muito bem. Olha, casal muito moderno aqui neste programa, sim. Olha, nós não aprendemos, nós não procuramos informação, nós descobrimos-nos no dia-a-dia, e estás a ver, e vamos soltando, de vez em quando soltamos a franga e descobrimos que é fixe. Então, o que eu tenho visto, a minha experiência pessoal, é que o casamento é brutal. As pessoas olham para mim e acham-me que eu sou maluco, eu casei quando fiz 20 anos, mas o casamento tem sido a melhor experiência da minha vida. Todos os planos que eu quero interromper, isto é o melhor exemplo do tal investimento erótico que eu estava a referir-me há bocadinho. Que tem que começar cedo, não é? Quando a relação já tem 10 ou 15 anos. Sim, olha, vês. Deixa-me só dizer que temos 2 chamadas em linha, temos que nos despedir desta. Obrigado, André. Vamos colocar aqui a Cristina de Lisboa. Olá, Cristina. Olá, boa noite. Bem, finalmente uma mulher neste programa, não é? Estava difícil. Estava a ver que não conseguia. Não. Então, Cristina. Olha, boa noite a todos, a vocês três aí no estúdio e a todos que estão a ouvir. Eu tenho quase 50 anos, não interessa a idade, mas tenho quase 50 anos, e desde que me tornei adulta, nos 18, 19 anos, quando iniciei a minha atividade sexual, eu sempre explorei muito o corpo do outro, o meu corpo, e hoje continuo a fazê-lo. Sou casada há alguns anos e tenho uma vida sexual muito ativa com o meu marido. Somos muito abertos. Adorei ouvir este convidado que estava a falar, foi espetacular. Ele é tão jovem e tão open mind, porque hoje em dia muitos jovens, apesar de serem jovens, são muito retrógrados, muito conservadores e têm medo de falar da sexualidade. Eu acho isto, às vezes, um contrassenso, porque eles dizem-se tão abertos, tão para a vida, e depois não falam da sexualidade desta forma como o ouvinte falou. Isto para dizer que eu estou na perimenopausa e, no entanto, o meu marido continua a fazer-me tudo para que eu tenha prazer sexual. E não é, as fases são diferentes, é de facto, mas nós vamos crescendo com as fases e vamos amadurecendo com elas e aprendendo outros meios de nos ter sensações eróticas e termos prazer e gostarmos do que fazemos. E temos também que gostar muito de um do outro. No entanto, esta minha entrada aqui, quero dizer que eu também gosto muito do erotismo das outras pessoas. Eu sou muito chamativa, eu gosto muito dos olhares, da troca de olhares. Eu não o faço só com o meu marido, faço com outras pessoas também. E isso excita-me. Excita-me imenso. Para sentir que ainda consegues provocar desejo, é isso? Isto foi desde sempre, portanto, não é que ainda consigo isto foi desde os 18, 19 anos que eu tenho isto em mim, pronto. E já tive muitas relações com outros homens, não com o meu atual marido, neste momento estou casada, mas continuo a excitar-me com outros homens. E gosto de masturbar pensando noutros homens, naquele olhar que eu troquei no carro, naquele momento em que vi no restaurante alguém que me excitou. E isto mantém-me viva, mantém-me a minha chama sexual acesa, que é extremamente importante. E isto é um conselho que eu dou às mulheres. Não se anulem, porque nós somos espetaculares, as mulheres, e os homens têm tanto ainda para aprender até o resto da vida. E não é por chegarmos nas fases de 50, 60 anos que temos que deixar de pensar que agora não é para nós. Não, continua a ser ainda mais. Porque se nós estamos a perder tanta vivacidade em termos físicos, estou mais gorda, estou mais lenta, mas podemos ganhar muito mais com a parte sexual, sermos mais ativos e será que não podemos ir ao ginásio? Trazemos o ginásio para casa. Para casa, e quando digo casa não é só para o quarto. Eu também concordo com o que estavam a dizer aí. Acho que também tem que ser noutros sítios, porque isso também faz excitar a relação. Portanto, fui breve e espero que... Eu gostei muito da tua intervenção. Gostei muito daquela parte em que tu pensavas nos olhares que trocaste durante o dia para te masturbares. Isso excita-me. Isto é outra componente importante do erotismo, é o imaginário. Porque é no imaginário e só no imaginário onde tudo, mas mesmo tudo, pode acontecer. E no imaginário nós estamos sempre com as pessoas que queremos.
Nunca há nãos no imaginário. As pessoas no imaginário Nunca dizem somos não. rejeitados, Nunca. não desgostam do nosso corpo, não veem as rugas. É uma das vantagens da masturbação. Olha, exatamente, e é isso que eu aconselho. Eu tenho 2 filhos adolescentes e tento ao máximo ser o mais transparente possível. Falo com eles abertamente sobre o sexo, sobre o erotismo e até sobre a pornografia. E vou-vos dizer, detesto a pornografia barata, porque acho que isso estraga tudo o que é de erotismo, de sensualidade, porque é tudo tão fácil, parece tudo tão simples e não é simples. As coisas têm que ser vistas de uma forma bonita, e acho que a pornografia até torna o sexo um bocado feio. Bem que ele também é necessário. Às vezes, não é? Depende do site. Também existe, não é? Sim. Agora, tento equilibrar tudo isto. Agora, hoje em dia, com as redes sociais, com a comunicação como está de forma tão aberta, torna-se num achismo muito grande. Acho que toda a gente diz, acho isto, acho aquilo, e no fundo as pessoas não têm a experiência do ato em si sexual com alguém. É o verdadeiro caso do fala menos e faz mais, sim, não é verdade. Cristina, exatamente, é isso mesmo. temos que passar para o último ouvinte de hoje. Obrigado pela tua intervenção. Um beijo. Obrigada, Cristina. Beijo, Cristina. Beijinhos. Ora, cá está. Roberto Durão é o nosso último ouvinte. O Ácido Durão. Tem 60 anos. 60 anos. Roberto Durão, diz-me a mim o que é que eu vou passar quando tiver 60 anos. Sim. Não tenho 60 anos, vou fazer 59. Mas 59, está quase. ok. O que é que me espera? Primeiro que tudo, tu és o maior, adoro o programa. Dizem-me muito isso na intimidade. Colega e a rapariga sexóloga, gostei muito do que ela disse. A rapariga sexóloga chama-se Ana Alexandra Carvalheiro. Isso. Exatamente, mas eu disse rapariga em tom de elogio. Sim, claro. Muito obrigada, eu gosto. Ora bem, eu vou fazer 59. Andei no colégio militar, que era um colégio só de rapazes. Toda a vida tive uma grande admiração e ainda tenho enorme admiração e desejo por mulheres. Tenho uma mãe maravilhosa, umas irmãs maravilhosas, as maiores amigas lindas de morrer, e tenho uma grande admiração pelo sexo oposto. Tive, durante muitos anos da minha vida, muitas mulheres, um desejo enorme de assentar com uma, que não foi sempre fácil, variadíssimas experiências sexuais, e sobre o qual Alvin estava a dizer do desejo. Eu estou realmente a fazer 59, o desejo mantém-se, o ritmo não é o mesmo, mas corre tudo bem, não sei o que é que queres perguntar. Corre tudo bem? Continuas com o mesmo desejo, a mesma intensidade, a mesma não vontade? É o mesmo desejo, vamos lá ver. É um desejo, e a Ana Alexandra vai gostar do que eu vou dizer, é um desejo mais selecionado, mais refinado. Antes eu procurava mais a quantidade, até porque estive num colégio interno só de rapazes, e nós saíamos ao fim de semana doidos por raparigas. Isto prolongou-se por muitos anos. De modo que o desejo sexual era muito mais na quantidade. Embora eu sempre fosse muito fisionomista e sempre fosse muito pelas raparigas mais bonitas. Tive raparigas maravilhosas, lindas na minha vida toda. Depois fiz desporto, viajei pelos 5 continentes, tudo isso ajudou. Agora, o meu desejo hoje em dia, e de há uns anos para cá, tem-se tornado cada vez mais refinado, cada vez mais selecionado, pelo que se torna cada vez mais difícil encontrar uma pessoa, que ainda procuro, para continuar a minha vida com alguém. Até porque estou mais refinado, mais selecionado. Ok, estás mais refinado e mais selecionado, mas tens as mesmas opções de escolha? Menos, muito menos. Antes tinha muito mais saída com as raparigas. Eu vi a tua cara de tristeza agora, Alvin. Eu pensei que estavas a dizer mais refinado até na forma como vives a intimidade com as pessoas. Ou seja, se calhar também, agora claro. também vives esse erotismo, não é? Como estávamos a falar de outra forma, não? Temos que acabar. A própria forma de fazer amor é diferente. Eu pergunto se considera se está disponível para uma parceira mais velha, com mais de 60 anos, está? Não muito, não. Nunca tive tendência para isso. Não, e confesso que não tenho. Eu tenho muita curiosidade em saber isso. Quando eu tiver 60 anos, será que quero mulheres também com 60 anos? Não, nem pensar. Pode haver, posso. Nunca digo que desta água não beberei. Eu tenho 40 anos e gosto de mulheres com 40 anos. Mas eu quando tinha 40 anos também gostava. Ok, é isso que muda. Quando tinha 16 gostava das de 20. Ou 22. Era o que eu dizia há pouco. O grande desafio vai ser os homens erotizarem as mulheres mais velhas. Não, mas nós temos que acabar o programa, sim. Eu não digo de maneira nenhuma que não haja muito erotismo nas mulheres mais velhas. Há imenso. Só que não me puxa tanto, pronto.
Olha, eu adorava continuar a falar aqui contigo, Roberto. Obrigado pela tua intervenção. Agradecer aqui à Ana. Se gostaram deste programa, tanto como nós gostamos, saibam que há um livro que se chama Em Defesa do Erotismo. E pode ser um presente giro no Dia dos Namorados. Pois pode. Tudo menos ursos com corações. É um apelo que eu faço ao menos deste mundo. Não. Sabem que. Não, peluche é anti-erótico. Epá, caramba! Lembro-me sempre da emissão da Filipa Gomes, que esteve aqui. Olha, hoje à noite vou estar com ela. E ela dizia que os homens deviam ser mais originais. Que ela lembrava-se que o atual marido dela, que a primeira vez que foi à casa dela ter com ela, em vez de levar rosa, levou-lhe um caixote de cerejas. Pois olha, e ela ficou para sempre. Lembrar-se, ele levou-me o único Natal que passei grávida, recebi um vibrador e um lubrificante. Ok, e assim vamos acabar com esta declaração de Xana Alves. Recebeu um vibrador que ainda funciona. O Golden Boy, era dourado. Golden Boy, nós estamos de volta amanhã. Já a seguir temos Miguel Quintão e Álvaro Costa com mais uma edição de Bons Rapazes. Bom fim de semana. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.